E Martim Orreda no Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, desejar um baita ano de 2026 para todos vocês, que 2026 seja o melhor ano das vidas de todo mundo que me acompanha, beleza? Agora sim, bora pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a chance de Martim Orreda, meio atacante de 27 anos de idade, que está arrebentando com a camisa do Orlando City, virar reforço do Palmeiras. Essa informação foi publicada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador, que pode se tornar um camisa 10, em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço, e cogita-se inclusive sua negociação. Temporada passada do Orreda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Orreda não sai. O argentino é tratado como um grande craque, o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso não há nenhuma intenção de sair. Hoje o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. E agora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses. Todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora. Mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos, todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por 35 milhões de reais, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Kevin, que também esteve na mira recentemente do Boca Juniors e do River Plate, ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência por empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio. Até aí nenhum problema, empréstimo gratuito até dezembro de 26. Mas, além de não cobrar nada pelo empréstimo, o Palmeiras ainda aceitou uma exigência feita por Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio conseguiu que o Palmeiras pagasse metade dos vencimentos do Caio Paulista até dezembro de 2026. O Caio Paulista ganha na casa dos 700 mil mensais, 350 mil serão responsabilidade do Grêmio,
350 mil serão responsabilidade do Palmeiras. E a compra do Caio Paulista, que já se mostrou um enorme desastre, vai ficando pior a cada dia. Vale a lembrança de que o Caio Paulista havia feito uma grande temporada com a camisa do São Paulo, sob empréstimo. O Palmeiras decidiu dar um chapéu no tricolor e o comprou por 3 milhões e 800 mil dólares ou 18 milhões e 300 mil. Nessa temporada de 25, Caio Paulista esteve emprestado ao Atlético, muito mais reserva do que titular. O Galo não fez nenhuma questão da permanência do jogador. A ida dele para o Grêmio passa muito por uma pedida de Luiz Castro. O Palmeiras não tem conseguido avançar na busca por um defensor, posição extremamente importante dentro do elenco. Primeira tentativa do Vitão, que acabou se acertando com o Flamengo, daqui a pouco a gente fala sobre o Vitão. Depois o Palmeiras sondou o Zenit para tentar a contratação do Nino. E a última informação do time russo é de que o Nino não será liberado na janela de janeiro. Mas, recentemente, o Palmeiras entrou em contato com Ebanhes, zagueiro brasileiro de 27 anos de idade, formado no Fluminense e que pertence ao Al-Ahly. A pedida do time saudita é assustadora, 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Não há a menor lógica de um clube brasileiro desembolsar tudo isso por um defensor, especialmente porque o Ebanhes ganha 5 milhões e 400 mil reais por mês de salário. Vale a lembrança de que o Ebanhes se tornou recentemente um dos zagueiros mais caros do futebol mundial. O Al-Ahly foi comprá-lo da Roma por 28 milhões e meio de euros em 2023. E a participação do Ebanhes no Campeonato Saudita é das melhores. Jogador extremamente rápido, bom de cabeça, sai bem com a bola nos pés. Temporada atual de 19 jogos, sempre como titular e 2 gols marcados. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês, melhor contrato da sua carreira. Contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. Palmeiras com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sporting. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Torcedor do Palmeiras, esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea
contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo, o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Fala palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo para vocês. Já deixa aí a opinião de vocês em relação a meia, um reforço pro Palmeiras. Será que é verdade isso daí? Será que vai rolar? Vamos ver. Pessoal, deixa o like pra vocês aí para fortalecer o canal, tá bom? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá? Esse canal tá todos os dias para vocês aí do Verdão. E meu convite para vocês é se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Por que isso? Para você ficar por dentro de tudo, né, cara, que tá acontecendo dentro do clube do Palmeiras. Assim, toda vez que lançar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade aí para deixar a sua opinião em relação a esse reforço pro Palmeirão aí, pro Verdão nosso. Se vai rolar, não vai rolar, o que vocês acham? Matheus Pereira, será que ele vai sair? Vai pro Grêmio, vai pra fora? Se vai pro Grêmio, não sei pra onde ele vai mais, vamos ver isso aí, né? Fiquem à vontade, tá? Pra deixar a opinião de vocês, nós sempre estamos olhando e respondendo a todos. Mas que por enquanto só isso. Assim que surgir notícia a gente volta aqui e joga pra vocês, tá bom? Então fique à vontade que aqui é o canal de vocês, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, é isso aí, rapaz. A gente pega lá, prega e joga pra vocês aqui, tá?